Então, vamos lá. Eu, particularmente, acho que esse conflito tende a repetir o cenário de 2021 num mundo muito mais volátil, num mundo muito mais difícil, num mundo muito mais perigoso. Por quê? Num mundo mais difícil, num mundo mais volátil, num mundo mais perigoso. Porque você tem conflito na Ucrânia, você tem conflito dos exercícios chineses em Taiwan, você tem um conflito no Cáucaso, você tem um conflito nos Balcãs e você tem um conflito na região que é muito ligado também à questão do controle das rotas e dos acessos aos portos do Mediterrâneo. Então, você supondo que nós tenhamos aí uma repetição, uma reedição dos conflitos de 2021, que envolveram os palestinos, majoritariamente em Gaza, e os israelenses e o Estado de Israel. Se nós tivermos uma reedição desses conflitos em um mundo perigoso, como esse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós podemos sim ter mais riscos. Não quer dizer que nós estejamos entrando numa cena de Terceira Guerra Mundial, de um conflito generalizado, tá? Nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação muito mais grave na China em relação ao Estreito de Taiwan, uma situação muito mais grave na Ucrânia, inclusive com a perspectiva de colapso das defesas ucranianas no Donbass. Nós estamos vendo uma situação muito grave nos Balcãs, uma situação muito grave no Cáucaso. Hoje teve um encontro entre o Putin e o Erdogan, e nós precisamos analisar com mais calma quais são os reflexos dessa situação no prazo. Nós precisamos observar também qual será a atitude no prazo da Turquia em relação às incursões no território da República Árabe Síria. E tudo isso, gente, tudo isso vem de uma forma que nós precisamos observar de uma forma muito cautelosa, porque existem muitos interesses que não nos chegam de maneira muito clara em relação ao que é narrado pela grande mídia. Então, a gente insiste, né, nessa questão toda aí de fontes de informação diretas, objetivas, de fontes de informação, por vezes, locais, mas também com a capacidade de fazer uma análise, não é? De fazer uma análise que fuja um pouco dessa ideia da mídia corporativa. Nesse momento, chega um relato de uma fonte israelense que diz que o Ministério da Saúde em Gaza, o Ministério da Saúde do governo palestino, que é coordenado, dominado ali pelo Hamas em Gaza, informa novos números. E esses números seriam um pouco menores do que aqueles que inicialmente nós relatamos em função dos relatos também preliminares que chegaram de fontes da mesma faixa de Gaza. E nesse momento seriam 10 mortes, essa informação é das 19 horas e 14 minutos, e 79 feridos. 10 mortos e 79 feridos. Há uma série de mensagens de um aplicativo chamado Red Alert, que os israelenses utilizam em função desses sucessivos ataques, e há uma menção nesse momento, são 6 horas de fuso horário, eles estão adiantados, então 1 hora e 34 do sábado, dia 6 de agosto, em Israel e na faixa de Gaza, e há informação de Red Alert em diversos lugares, em diversas regiões de Israel, mais, numericamente mais expressivo ainda, no envelope, no que é conhecido chamado como envelope da faixa de Gaza. Mas já foram lançados foguetes com distâncias maiores, inclusive em direção ao centro de Israel e em direção a Ashdod. Veja, o que a gente convém dizer também, que dentre os vídeos que nós postamos, existem muitos vídeos ali que mostram as ações dos sistemas Iron Dome, tá? E esses sistemas Iron Dome, até aqui, não teriam permitido que nenhum ataque fosse bem sucedido a ponto de causar vítimas em Israel. Fato é que alguns mísseis teriam ultrapassado, sim, o Iron Dome, mas não teriam causado vítimas, tá? Essa é a informação oficial que os meios israelenses dão nesse momento. Os meios israelenses não relatam, até aqui, 19 horas e 36 em Brasília, que tenham ocorrido mortes de israelenses. Essa é a informação oficial. Então, de novo, informações oficiais. 10 mortos em Gaza, 79 feridos, Ministério da Saúde de Gaza, fonte. As fontes israelenses não dão, até aqui,
nenhuma informação em relação a mortos, tá?